No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de Face App, da velhice, ressentimento, rancor e muito mais. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam bem-vindos. Que falta de anime é essa, Guilherme? Estou muito animado por dentro, estou eufórico por dentro, mas não transpareço, que é para não fazer rugas. Também te sentiste melindrado com a perspectiva do teu envelhecimento, agora com esta loucura do Face App, que iremos falar, aliás. Não senti porque estou com muito charme nas fotos em velho. E, aliás, eu sei que não vou ficar assim. Primeiro porque vou ficar careca. Não, primeiro porque provavelmente vais morrer antes. Também é provável. E depois acho que vou ficar careca. Sim. Portanto, logo aí perco um bocadinho o charme, mas... Se calhar até lá já se desenvolveram outro tipo de capachinhos à altura, não é? Sim, e há os implantes, não é? Há os implantes, mas eu gostava de ser o tipo de pessoa que não precisa de fazer implantes. Podiam criar... Que vive bem com a sua calvície, mas não sei. Sim, eu já aceitei. Não sei. Já aceitei. Mas tu tens daquela calvície... diz lá. Tens um formato de cara que eu acho que calvo... Vais ter, estás a ver aqueles gajos que já são calvos aqui, mas têm o cabelo assim puxado para trás e comprido, e vais safar isso, acho eu. Não sei, mas a questão é, eu não sei esquecer esse gajo. Safar isso, esse gajo que tem calvo, mas que ainda julga que tem cabelo. Eu acho que por outro lado, cabeça rapada, eu se calhar safo mais do que tu. Tu safas-te mais. Porque eu acho que tenho a cabeça mais redonda. Tens, sim senhor. Eu vou ficar mais grão de bico, sim. Papagaio. Tens aquele tomate que não é esférico. Tomate Xuxa. Eu não sei como é que se chama, mas sim. Só uma advertência, por favor, porque eu continuo a ir a restaurantes a ouvir pessoas que não é tomate cherry. Não é tipo cherry de francês. É tomate cherry. Então chamem-lhe tomate de cereja. Ok. Portanto, é só para dizer isso que... Eu peço desculpa, eu digo cherry. Pronto. Então, mas... já que foste exposto em público, agora sabes que o primeiro passo a dar quando uma pessoa está errada é reconhecer o erro. Sim, é admitir o erro. E digo cenoura bebê, para não dizer baby. Mas cenoura bebê parece não digo cenoura. Não, aliás, acho que nunca disse cenoura baby na vida. Já nunca disseste à tua namorada, queres cenoura? Bebê. Ou queres cenoura? Bebê. Queres uma cenoura baby? Olha aqui. És uma cenoura baby. Queres pão, saloio? Eu gosto muito desses trocadilhos. É, o chá verde ou preto, não é? Aquela que é muito conhecida. Queres porco doce? Queres? Porco doce, ok. Queres leite gordo? Entramos na fase batanetes, não é? Do programa. Sim. De vez em quando, eu acho que o disparate é um elemento necessário ao humor, não é? E eu acho que o trocadilho básico é uma arte em desuso, em que muitas vezes as pessoas associam a esse tipo de humor mais fácil, mas que um bom trocadilho tem muito mérito. O Kim Barreiros é o rei do trocadilho. Sim. Tira o carro, mete o carro, não é? Quando ela quiser... Se bem que aí é trocadilho ou é apenas metáfora? Ou seja, trocadilho, ok. Por exemplo, quando eu digo a piada da custódia, sim. É um trocadilho, não sei se é um trocadilho ou se é só um humor de linguagem, não é? Tipo aquela não confundir a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. Sim, pois, aí não sei. Temos que chamar aqui um linguista. Um linguista, sim. E é isto, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar disso, não é? Vamos falar do Face App mais adiante. Já fizeste? Fizeram por mim, eu não fiz. E depois um amigo meu mandou-me. E eu disse, está bem. Pronto, e gostaste? Gostaste do que viste? Gostei. Sim. Tenho visto que os homens ficam melhores do que as mulheres. É verdade. Mas isso em princípio é, pelo menos a sabedoria popular normalmente diz isso, os homens envelhecem melhor. E não é só isso, é que as mulheres ficam, pelo menos as que eu tenho visto, com o cabelo novo.
Ou seja, por exemplo, a minha namorada fica enrugada, mas com o cabelo comprido, liso e preto. Quando, ou obviamente, seja, ela quando for velha vai usar aquele quarto curto das velhas e andar de bibe, não fica é? uma velha a parecer a pensar que é nova. Estás a ver? E então fica... Mas também é pior. possível que isso venha a acontecer. É muito possível, já disse. Já tenho... No Brasil diziam, aqui as mulheres não ficam velhas, ficam loiras. Ficam mais loiras. Sim. E então... Mas sim, anda tudo maluco com isso, não é? Sim. Tudo maluco com a aplicação. A aplicação já tem uns anos valentes. Acho que isto foi um update novo, porque eu lembro-me de já ter experimentado há uns tempos e a qualidade melhorou. A qualidade está assustadora. Supostamente aquilo Está lança-te 20, 40 anos para a frente, não é? Não sei se é tanto, 30, acho eu, uma coisa assim. Mas está muito bom, tem pormenores muito bons. Por exemplo, se tu tirares, eu fiz com uma foto minha na piscina, o gajo, a pele do corpo também põe-te mais manchas, põe-te assim um bocadinho mais gasta. E então, está muito bom, está muito bom. Acho que dá para perceber em alguns casos que provavelmente vais envelhecer assim, obviamente se não engordares muito, não ficares careca, tem essas... Se não morreres. E então... do ponto de vista, é engraçado, é fun, né? Acho que é engraçado ver a foto, mas interessa mais do ponto de vista tecnológico perceber como é que há uns anos seria impossível. Sim. Aliás, tinhas aqueles softwares que a polícia tinha para envelhecer, não é? Para em casos de raptos ou assim, e que hoje em dia, à distância de um clique, tens um software provavelmente muito melhor do que era. E quando isto chegar a vídeo, não fosse só foto, e ficar perfeito em vídeos, aí o mundo como nós o conhecemos vai mudar, porque a realidade vai ser diferente. Sobre a mudança do mundo, para a qual eu e tu contribuímos zero, normalmente, não é? Tipo, sim. Somos mais um entre milhares de milhões que está aqui, mas não faz isto avançar muito, não é? Não descobrimos. Mas também não atrasamos muito. Também não atrasamos muito, também é verdade. Não, também não andamos aí a caçar minorias com tacos de golfe. Sim. E a proibir as mulheres de abortar. Portanto, também... e aprender cientistas, não é? Portanto, olha, já não é mau. Já não está nada mal. Já está mais ou menos. Mas eu comecei a ler um artigo em 2 partes. Eu hei de partilhá-lo, ou pelo menos depois falar dele aqui, que achei muito interessante, vou-te mandar também. Que era uma reflexão de um tipo sobre que a maioria de nós nem sequer está ciente do que vai acontecer no nosso período de vida, ou seja, nos próximos 30, 40 anos, em tempo de avanço tecnológico e do impacto que isso vai ter no nosso estilo de vida. E ele dá um exemplo, isto porque estavas a falar do FaceApp, que aqui ainda há uns, ou seja, aqui em poucos anos, num par de anos, melhorou exponencialmente, e ele dizia, se tu pegares num tipo de agora, viesse alguém do passado há 25 anos e o trouxesses para cá, ele ia ver imensas mudanças. Sim. Especialmente no que toca à tecnologia de comunicação, não é? E há alguns hábitos, mas tecnologia de comunicação. Se fores para 50 anos, se fizeres o mesmo, como é que era? A ver se eu me lembro da analogia, que era quanto mais fores para trás, maior obviamente vai ser esse fosso. Mas se tu chegares a 1750 e tirares 250 anos, sim, portanto fores para 1500, a diferença já não é muito grande. Sim. E se fores então para o ano 0 para o ano 2500, a diferença é pouquíssima. Sim. E vai sendo cada vez mais. E ele, através disso, e explicou melhor do que eu, vai mostrando como estes lapsos de tempo e de avanço se tornam cada vez menores. Portanto, uma coisa que se calhar tu esperavas, uma mudança que esperavas acontecer em 10 anos, passa a acontecer em 6 meses. Não é? Sim, acho que as pessoas não têm noção, é muito difícil nós pensarmos em termos exponenciais, não é? Porque o nosso pensamento é muito linear. Ele fala disso, exatamente. E a tecnologia, principalmente, avança de forma exponencial. Há várias leis de Moore, não é? Que cada 2 anos duplica o poder de processamento. Há teóricos que dizem que vai estabilizar e que não vai ser sempre assim, mas depois tens outras leis também dentro da tecnologia, não só relativamente ao hardware, que mostram que é exponencial. Ou seja, o que tu tiveste, imagina um avanço que tu tiveste em 25 anos, agora podes ter num ano, não é? Sim, ou em 2 anos, sim. Ou depende do período que comparares. Ou seja, o que mudou é, se tu fosses um tipo adulto em 1750, o futuro não... tu não conseguirias contemplar um futuro onde não fosses viver. Ou seja, a imaginação daquela pessoa, se imaginasse um futuro,
eu não ia conseguir viver nesse futuro. Um futuro, imagina, com carros voadores, e nós vamos viver num futuro que não conseguimos ainda imaginar. Ou seja, vai haver uma série de coisas, e isso raramente acontece ao longo da vida, não é? Acontece mais recentemente, quando eras criança, se dissessem que ia haver um telemóvel, tu conseguias contemplar, mas não conseguias contemplar o smartphone, não é? Dificilmente. E o que eu acho é que nos próximos 30 anos vão acontecer cada vez mais coisas que nós neste momento não conseguimos contemplar. Sim, mas apesar de também acontecer o contrário. Eu acho que quando éramos criança, se calhar pensávamos que em 2020 já havia skates voadores, não é? Sim, havia naves espaciais, viajávamos no espaço, ou seja, às vezes quando tu prevês o futuro também antecipas, não é? O 2001 Odisseia no Espaço, não é? É 2001, aquilo já... Havia uma série que era Espaço 1989 e que havia uma base na Lua. E não haverá desde 89. E eles lidavam com aliens. E então é difícil prever isso, mas eu acho que nestes próximos anos vamos assistir mesmo com a inteligência artificial, com o genoma, com manipulação da ADN e não sei o quê, vamos assistir a mudanças drásticas. O que acontece é que eu acho que o que é que tem melhorado em termos de tecnologia? São os smartphones, não é? Pelo menos a tecnologia que nós mexemos diariamente, porque a tecnologia hoje em dia avança ao nível do consumo, e se houver dinheiro, se o público quiser, há maior investimento ali. Nós podíamos ter... A nível da medicina também. Também, mas por exemplo, a realidade virtual é uma coisa que existe, aqueles capacetes de realidade virtual, desde que eu tinha 12 anos, que eu lembro de experimentar um. E aquilo não pegou, era muito caro, não houve interesse do público e ficou ali um bocado de lado. Os drones, a mesma coisa, quer dizer, o drone é uma coisa que já existe há anos, não é? Um helicóptero telecomandado. E a partir do momento que se encontrou, que o mercado começou a querer isso, e começou a haver muito mais investimento, e a tecnologia aí começou a melhorar e a aumentar. Portanto, vamos estar sempre dependentes dos caprichos do consumidor. Vai ser isso que vai fazer avançar. A não ser que haja guerras, que normalmente também faz avançar muito a tecnologia. A exploração espacial diminuiu bastante, e era uma das coisas que também fazia avançar a tecnologia. E, portanto, não sei se... Mas sim, na saúde, eu diria que na saúde, por exemplo, a inteligência artificial, a maior utilização em termos de mercado que há é a publicidade e marketing. Claro. Por ser os teus gostos. Mas repara... se tu provavelmente comparares com a década de 40 e 50, que foi uma década, foram décadas da guerra e o pós-guerra de grandes avanços tecnológicos. E medicina também, experimentar em humanos é mais rápido. Sim. E não, foi em 1940 quando começaram a aparecer as primeiras vacinas decentes e a um nível... e que foram disseminadas pela população, a ideia de vacinação. Mas se nós pensarmos nessas décadas, nesses avanços tecnológicos, claro que havia intervenientes privados, mas eram muito mais públicos, não eram muito mais a NASA, o Departamento de Estado norte-americano, os russos, em que tudo era estatal, não é? E o que eu acho que há hoje é que há muito mais intervenientes privados, grandes conglomerados de Googles, Facebooks e afins, não é? Até a própria Amazon, de certa maneira, que, não descurando aquilo que tu dizes, que é preciso haver um negócio, mas que estão a trabalhar noutras áreas, além daquelas que serviriam o Estado, não é? Sim, e o que acontece é que eu acho que estas empresas prevêem o negócio há muitos anos. Antigamente as empresas trabalhavam para o agora, né? Para o próximo semestre. E agora, por exemplo, a Google, quando enfia milhares de milhões a investigar a inteligência artificial, é para daqui a 20 anos. Sim. Não é? Tem uma visão a longo prazo muito maior. Maps, eu leigo como sou, quando começou a falar do Google Maps, que deve ter o quê? 10 anos? Tanto? Um pouco mais? É capaz de ter mais. Tem mais 15, talvez. Sim, mas pronto, não é muito tempo. Sim. Mas tipo, para que os gajos estão a fazer isso? Tipo, isto é fixe, não é? Tipo, toda a gente tem um mapa, mas para quê? O dinheiro que eles não ganham hoje em dia com o Google Maps, não é? Sim. Imagino que ganham. Eles fazem dinheiro diretamente do Google Maps, mas... Não, mas imagino que vender aquilo, ou seja, vender a informação que tem, topográfica, imagino, empresas, não sei o quê. Não sei se tu, para teres lá as tuas coisas, podes fazer publicidade lá, não é? Para teres lá o teu restaurante, imagino eu. Sim, no Google... Não, para estar lá, basta inscreveres. Okay. Não tens de pagar. Depois não sei se há algum género de destaque para aparecer primeiro. Imagina que eles não fizeram aquilo apenas porque havia um maluquinho que gostava de mapear todo o mundo e oferecer isso à humanidade. Sim. Não é? Ou seja, há ali um
modelo de negócio, certamente. Sim, talvez dados, acho que sim. Acho que é dados, mas até pode ser para eles depois alimentarem o resto do motor deles e não fazerem dinheiro com isso diretamente, mas alimentar o resto do negócio. Mas depois os dados eles fornecem. É uma API que tu podes usar os dados deles para fazeres o teu GPS, por exemplo. Se quiseres fazer a tua aplicação de GPS, podes construir em cima do Google Maps. Aliás, o Waze acho que é construído em cima do Google Maps, não tenho certeza. Mas por falarem em aproveitamento de dados, parece que este Face App, já se veio falar disso também, não é? Sim. Que não é nenhuma novidade. Ou seja, a intensificação do tráfego... é tráfego que se diz, não é? Tráfego. Porque eu só vi pessoas a fazer isto. Sim, aquilo ficou no top de downloads. Sim, o pessoal está preocupado com o roubo de dados. Não estava. Eu não estou, mas... Eu vi pessoal a dizer no Facebook isso, roubo de dados. Eu tipo, estás no Facebook, mano. Estás a ver? Sim. A partir do momento que estás no Facebook, não te podes preocupar com privacidade. Sabes o que é? Estás numa orgia, sim. Não é? Com duas pessoas a levar no rabo e o que seja, e a fazer o sexo oral a alguém, e de repente vem um tipo e começa-te a fazer vestinhos no pescoço e tu dizes, isso não. Panelirice é que não. Panelirice é que não. É um bocado porque não é? Já estás nestas redes sociais que estás constantemente a ser... Sim, estás preocupado com a SIDA, quando estás numa orgia de 100 pessoas, estás a ver? Sem preservativo. Não, então não vais para a orgia. Sim. Mas porque, há aplicações, telemóvel, já me aconteceu em algumas aplicações, tu instalas, imagina, uma aplicação de um jogo. Já me aconteceu um jogo e quando tu instalas o jogo e vais pela primeira vez, ele precisa de permissões para aceder aos seus contactos. E eu não. Ou precisa para fazer chamadas e tipo acesso às chamadas. Não, porque tu quando fazes uma aplicação podes escolher as permissões que ela vai pedir. E às vezes para tu ires buscar um detalhe, imagina o número de série do telemóvel, qualquer coisa assim, tu precisas pedir uma permissão mais abrangente. Que pede isso. Eu lembro que nós quando estava lá a fazer aplicações, que às vezes acontecia e não tinha nada a ver, mas tu tinhas que pedir a permissão para pedir contactos e não sei o quê. E às vezes, principalmente na Apple, eles acho que faziam um screening melhor disso, tipo, tinhas de dizer as permissões que estavas a pedir, para que é que estavas a pedir, não sei, aquilo passava ou não passava, dependia do indiano, do dia que o indiano estava a ter. Isso é racismo? Dizeres que as pessoas que fazem esse tipo de trabalho são indianos? Pode ser, porque podem ser paquistaneses, realmente. E então posso estar a ser racista. Mas, e às vezes há aplicações, não é muito difícil tu fazeres uma aplicação que tenha um fim mau, não é? Em que tu tenhas ali a pedir permissões e depois estás só a roubar esses dados. Sim, pode acontecer. A questão é... Mas roubar esses dados para levar a cabo atividades ilegais, tipo entrar no teu banco, roubar dinheiro, ou roubar dados para depois os vender... É mais isso, sim, é mais isso. Entrar no... é mais difícil, é a forma mais fácil de fazer. Homem de 30 anos, caucasiano, passa 2 horas no Instagram e faz compras de sapatos online e essas merdas todas. Sim. Agora, o que eu acredito é que se aquilo é usado para cenas de reconhecimento facial, não sei. Não acho que há formas melhores de fazer. Mas aquilo, de certeza, que as tuas fotos estão a ser usadas para alimentar um algoritmo de... Imagina, tu fazes uma foto e pões-te velho. E a seguir partilhas a foto. E o sistema pode assumir que, olha, esta foto ficou bem feita. Este gajo gostou desta foto, portanto, a forma como isto está, vamos ensinar aqui o machine learning, se é que aquilo tem, ou o deep learning, eu diria que deve ter, para fazer aquilo tão bem. E melhorar o sistema com base nisso. Se bem que depois podes partilhar porque está horrível só, não. Mas diria que sim, tu estás a enviar dados para lá, até porque a aplicação é gratuita, portanto estás a pagar de alguma forma, estás a pagar com os teus dados, não é sempre assim. Mas não acho que o medo não é muito... Sim. É um bocado... Mas o que é que achas, além do óbvio fenómeno de viral, das pessoas quererem fazer parte, não é? Que vai dos livros... às apps, ou seja, há livros que têm sucesso porque as outras pessoas o leem e começam a falar dele e tu vês as pessoas no metro e portanto queres fazer parte desse fenómeno, como a Bota Botilde, do 1, 2, 3, na altura em que o Carlos Cruz apresentava o programa. E tu podias... Na altura que o Carlos Cruz andava a foder criança. Coincidiu, não é? Não sei, não tenho aqui Não tens o calendário. Não tinha calendário dos abusos que foram ao tribunal. Além desse fenómeno, achas que a questão da velhice e tu te imaginares velho também funcionou como aliciante? Talvez, sim, talvez. Mas eu acho que acima de tudo é porque aquilo está muito bem feito. Eu acho que, por exemplo, quando tu te transformas em mulher, das mulheres para o homem fica muito melhor.
do que de homem para mulher. Mas tem vezes que um gajo tem barba e aquilo para tirar a barba e fazer reconstruir a tua cara parecida já não fica tão perfeito. Também há um desses? É, a mesma aplicação tem vários filtros. Por exemplo, eu pus-me em bebê com barba e fica uma coisa assustadora. Mas isso é bom para protegeres do Carlos Cruz. Sim. Se és um bebê, deixa que chama a barba. Deixa que chama a barba e, quer dizer, as pessoas também queixam-se dos pedófilos e não arranjam soluções como deve ser. Mas acho que sim, acho que a questão da velhice... Mas essa questão da moda é engraçado, porque eu pus lá e alguns comentários foi tipo, também tu desceste na minha consideração a estar a aderir a essa moda. E eu cliquei no perfil da pessoa, uma das fotos era o Pray for France, a outra foto era o sabre laser do Star Wars, a outra era Je suis Charlie, Sim. também são modas. Sim. E que acabam de ser um bocadinho, se calhar, principalmente as dos Je suis Charlies, um bocado mais parva, porque normalmente não estás a fazer nada para apoiar a causa. Aqui não é porque estás a apoiar uma causa, estás só a partilhar uma coisa que é fã. Mas eu percebo que é irritante, porque vês o feed todo e toda a gente entra naquilo, mas os fenómenos virais são assim. Mas sabes que isso é algo tipicamente adolescente do comportamento da cidade, porque tu quando és adolescente queres ser único e singular, não é? Queres ser diferente, mas ao mesmo tempo tu queres fazer parte de um grupo. Sim. E isso leva-te a vestir a mesma roupa, pode ser as calças mais caras do que o outro, mas há uma contradição. Sim, além do acne, é por isso que os adolescentes também não batem bem, não é? Há ali muita pressão. Mas nem é só na adolescência. Não, eu acho que isso se prolonga, não é? Sim. Que é, isso estavas a dizer, que é, por um lado tu queres fazer parte de alguma coisa, mas quando vês alguém, é como, eu ouço Metallica, não é? Mas este álbum é muito comercial agora. Sim. No primeiro é que era, não é? Sim. Então há sempre essa contradição, essa pessoa quer fazer parte desse grupo, mas tu já não podes fazer, porque ainda para mais, porque tu és o comediante, és o enfant terrible. E é tipo, é o fenómeno do enfant terrible. Já alguém chamou enfant terrible? Enfant terrible, não, acho que não. Mas é o fenómeno hipster, não é? Que queriam ser tão diferentes, ficaram todos iguais, não é? E todos, mais iguais do que o resto das outras pessoas. Mas eu acho que essa questão da velhice, sim, acho que tem esse encanto de veres... Achas que é encanto? De veres o futuro, ou não medo? Eu acho não que achas que a velhice é uma das coisas que... a partir do momento em que tu começas a contemplá-la, porque aos 20 tu não contemplas a velhice. Eu já contemplava. Eu desde muito cedo contemplei a velhice. Além da infant terrible, cargas aí um grande peso existencial. Sim. É? Mas eu acho que sim, mas acho que é um misto de curiosidade. Por exemplo, eu não quero chegar a velho. Eu não quero chegar a velho. Quero porque significa que não morri, não é? Mas se pudesse parar o tempo agora, pararia. Mas por outro lado, tenho muita curiosidade de saber como é que eu vou ser quando for velho. E de tentar alcançar aquela paz que tu às vezes vês muitas pessoas com mais idade que têm. Por outro lado... Já não perdem tempo com merda, já não desperdiçam energia com... Mas eu não acho que essas pessoas cheguem lá porque são velhas. Chegam lá, ou seja, a velhice, viveres não sei quantos anos e chegares a essa idade, é uma condição necessária para isso, mas não absoluta. Ou seja, se tu não fizeres um trabalho ao longo da vida... Eu dou-te um exemplo. O António Lobo Antunes, o escritor, que é um gajo que eu admiro e que é uma das razões pelas quais eu escrevo, independentemente do que ele faz agora ou não, mas não posso deixar de lhe tirar o chapéu, antes de mais. Mas, pelo menos enquanto persona pública, não sei se será assim privado, é um tipo amargo, está contra toda a gente, que acha que não lhe são dados os méritos devidos, quando, vive da escrita há muito tempo, ganha bastante dinheiro com isso, está farto de ganhar prémios, é reconhecido. Não podia ser mais reconhecido ao ponto de acharem que ele deve ganhar o prémio Nobel. Se ele é realmente assim, eu penso, quem me dera chegar aos 70 e muitos anos e ter o que ele tem. E mais, não ser amargo, não é? Portanto, eu acho que esse percurso até chegares à velhice, essa paz não te é dada como te é dado o reumatismo, não é? Certo, sim. Tu vês muitos velhos idiotas, não é? Aliás... Olha, o gajo que tinha a faca do pão que me queria matar. Sim, é o que tu vês mais, não é o que vês mais, mas vês muito... velho idiota. Eu acho que tem a ver com o facto de tu teres uma vida feliz e de chegares a essa idade sem rancores. Muita, se calhar, genética do teu cérebro está ligado de uma forma que te faz ver as coisas de maneira diferente. Mas acho que sim, mas é uma das coisas que eu sempre... Eu e um amigo costumávamos dizer isso, que era tipo... um idiota a 80, idiota aos 20, idiota aos 80. Não é por seres velho que deves ser respeitado, não é? É muita coisa. Tipo, agora, se o Hitler tivesse 120 anos, coitadinho, deixa o senhor passar à frente que ele já tem 120 anos. Não, ele foi uma besta, pronto. E continuará. Mas acho que tu não temes a ideia de decrepitude física? Sim.
mais física do que psicológica, acho eu. Acho que o pessoal fala muito, por exemplo, dos Alzheimer. Eu acho que já não vamos apanhar isso. Alzheimer, todo tipo de demências, acho que quando lá chegarmos já vão estar resolvidas. Acho que é uma questão de 10, 20 anos para não haver nada disso. Mas eu acho que o Alzheimer, eu tenho a teoria que o Alzheimer é uma defesa natural do ser humano. E nós, cara, não a devíamos curar. Porque eu vejo, por exemplo, a minha avó, que tinha Alzheimer já há muitos anos, antes de morrer, eu acho que para ela era bom ter Alzheimer. Era horrível para a família toda. Para ela era bom. Sim. Porque não se lembrava que o filho tinha morrido, não se lembrava que o meu avô estava entravado, pai, não se lembrava de uma série de coisas. Não se lembrava que muitos netos e filhos não vão lá visitar tantas vezes como deviam. E não se lembrava que também o seu físico estava a envelhecer e que estava a chegar à morte. Mas assim, tu estás a falar dos aspectos, entre aspas, positivos, no sentido em que criam a possibilidade de aliviares a dor e o desamparo, mas de certeza que ela tinha momentos também de confusão, ou não? Tipo, onde é que estou? Tinha. Perder, e esse pânico deve ser... Mas eu acho que, e a minha namorada trabalha no lar, a demência é mau para a família. Não é assim tão mau, na maioria dos casos, obviamente, que andas aí às cabeçadas na parede, não é? E a chorar o dia todo, é uma coisa. Mas na maioria dos casos, pelo menos dos que eu tenho conhecimento, tu estás no teu mundo. Foste para o teu mundo e estás ali. Tu pensas que tens 20 anos ou qualquer coisa assim. Tu já viste o novo especial do Aziz Ansari? Vi no dia, por acaso, sim. Viste-lo quando ele fala da avó dele? Sim. Que a avó dele tem Alzheimer, ele vai visitar ali à Índia e que ela está constantemente a perguntar, era a irmã, não é? Quem é que está a cozinhar grão, não é? Ela pergunta, quem é que está na cozinha? Sim, já não me lembro. E ele diz, a tua irmã não está cá, não sei o quê. E a senhora que cuidava dela diga, não, diga-lhe que está cá, porque isso a faz feliz. Tipo, e é curioso essa forma... de como é que tu podes lidar, ou seja, em vez de criar ansiedade, dizes sim, essa pessoa está cá, ou essa pessoa vai chegar mais tarde, não é? A verdade, nesse estado, a verdade não é algo completamente necessário para o teu bem-estar. Sim, não, acho que não. Acho que, pelo contrário, sim. Acho que não deves dizer... Acho que depende muito do tipo de demência e da fase em que está. Como é que tu lidavas com isso? Ou seja, quando estavas lá e ela perguntava alguma coisa 4 vezes seguida? Respondia. Como se fosse a primeira? Sim, eu lembro-me... Mas a minha avó teve um Alzheimer... Eu não acompanhei tanto depois a fase também mais final, mas era um Alzheimer estranho, porque ela tinha noção que se esquecia. E mesmo os médicos achavam muito estranho aquilo, porque não evoluiu logo muito rapidamente como era suposto. Tinha a ver depois com a medicação, mas eu lembro-me que ela chegava lá e ela, então, afinal vieste. E eu, estou cá uma semana. Depois, já tens namorada? E eu, já. É bonita como tu. E eu, é mais bonita. Não sei o quê. E estávamos ali na sala e passado 2 minutos, então, já tens namorada? E chegava a ser 20 vezes. Sim. Eu tinha que sair de lá, porque aquilo estava em programação, alguém estava a fazer ali um ciclo infinito. Sim. E parecia que estava mal programada. E então... Mas eu respondia sempre. E depois havia vezes que ela dizia assim, estou a brincar, já te perguntei, não foi? Estás a ver? E, portanto, ela tinha esses momentos que ela aproveitava-se quase da doença para gozar com a tua cara. Já viste se o Alzheimer fosse uma espécie de noção do tempo, como existe naquele filme do Villeneuve, The Arrival, em que o tempo não é linear, sabes? Com sim. Como é que ela se chama? A Amy Adams, não é? Que é os extraterrestres, e que o tempo não é linear e que tu estás em certos sítios, certos tempos ao mesmo tempo. Sim. E se o Alzheimer fosse isso, ou seja, aquilo que tu dissesses, ou seja, uma visão romântica do Alzheimer, que era de repente ela não estava ali. Ela abriu apenas uma porta dimensional. Mas, exatamente, e estás num baile em 1960, sim. Ou estás no nascimento do teu primeiro filho. Porque, por exemplo, acho que não se reconhecem ao espelho, não é? Ou nas fotos só se reconhecem quando são novas. Se tivessem o FaceApp, tu mostravas, olha. Está aqui. Mas eu acho, cada vez mais acho isso. Acho que o Alzheimer é uma defesa de nós estarmos a viver tanto tempo e... Eu acho que isso é mau para a família. É antropoformismo, ou seja, tu estás a atribuir a uma degeneração uma característica humana. Certo. Que é, eu vou evitar o sofrimento. E pá... não sei se funciona assim. Porque, na maioria dos casos é um sofrimento só para a família. É para a família. É poético. E eu às vezes penso até que mas a quantidade de velhos que estão 90 enxutos e lúcidos. E que fumaram 2 maços por dia a vida toda. E lúcidos, percebes? O Philip Roth tem um livro chamado Património, que eu adoro, sobre o pai dele,
E sobre a doença final do pai dele. Pá, e até aos dias finais, o pai dele estava lúcido de cabeça. Sim. Não, eu acho que sim, mas acho que não sei até que ponto, em alguns casos, agora se arranjasse uma cura para o Alzheimer, em alguns casos era um exercício muito egoísta, de vou curar a minha avó, não a minha, que está morta, não, a partir não dá, mas vou curar o Alzheimer a esta pessoa para ela me reconhecer. Quando, se calhar, se ela lhe curasse o Alzheimer e ela olhasse e visse que está numa cama entravada, num lar, e que não a vão visitar quase nunca, não sei se é bom. Podia ser ainda mais frívolo, que era, estou farto de ouvir a fazer as mesmas perguntas. Farto de ouvir a dizer que não comeste. Já comeste. Depois acontece isso. Sim. Acabam de comer, tenho fome, eu não jantei hoje. Peguei a cena que eu tinha, que era de um gajo com Alzheimer num chimarrão, não é? Se ficava lá, quer a minha? Quero, ainda não comi. Puma até mas reventar. Isso é estranho, porque... Ou seja, o Alzheimer também deve-te foder as sinapses, os circuitos que te fazem sentir fome ou não. Porque a fome não é apenas lembrança, é uma sensação física. Mas os velhos têm muita cena do... É comer. Porque na idade não é? Quando estás num lar, é fazer tempo até à próxima refeição. Um bocadinho a vida torna-se um bocadinho isso. Tu imaginas-te reformado? Difícil, sim. Acho que, felizmente, se conseguir continuar nesta área, tenho uma... não preciso de me reformar, não é? Posso simplesmente fazer só aquilo que eu gosto mesmo. Sim. Não é? Ou seja, reformar-te no sentido legal, que passas a receber uma reforma, continuas a trabalhar. Mas que posso escrever. Pronto. Eu já pensei nisso. Só que vai haver um momento, às vezes acontece, não acontece a todos, a menos que não é, estás a meio de uma tour e te dá uma solipampa no palco e morres ali em palco. E mais uma vez, por exemplo, citando o Philip Roth, que foi um gajo que escreveu quase até aos 80, e ele a determinada altura disse: vou deixar de escrever porque já não tenho as minhas. Não estou. E isso, ser capaz de fazer isso é do caraças, percebes? Porque é difícil. É como quando não deixam de conduzir os velhos, não é? Não reconhecem que já não estão capazes de conduzir. E aí acho que tens de estar mesmo muito bem preparado e ter as coisas que gostes. No caso dele era leitura, porque o gajo adorava ler, não é? Para deixares completamente uma coisa, não é? Porque, imagino, ainda para mais no tipo de profissão que tu tens, que é uma ligação emocional muito forte, tens que arranjar outra coisa, olha. De repente vais para o bingo? E a questão é, a reforma depende do dinheiro que tu tiveres, não é? Se tiveres dinheiro para viajar, incrível. Giro, não é? Eu tenho andado de avião, mas eu tenho 80 anos, se foda. Também se caiu o avião, caiu. Se calhar já teletransportadores também. Não é? Mas agora, quando não tens dinheiro, é mais desafiante. Sim, estou a falar em condições normais. Quando não tens dinheiro e tens que arranjar maneira de sobreviver, porque a tua reforma é uma merda, aí então é uma angústia, não é? Por exemplo, o meu pai ainda trabalhava, desde os 13 anos, né, que trabalhava, e gostava do que fazia, e apanhou um despedimento coletivo, e não sei o quê, teve que se reformar, pedir para a reforma aos 55. E foi difícil ele encontrar, mas o que é que começou a fazer? O Ventura diria que ele é um chupista, um parasita. Chupista. E então, o meu pai que não fazia desporto nunca, desde os 20 anos, todos os dias vai a correr e vai ao ginásio, todos os dias. Vai estar mais tempo com os amigos que entretanto também se começaram a reformar. E acho que vive uma vida reformada. Agora acho que não sei se vai para a Universidade Sénior, ou está a pensar nisso, tipo fazer para encher o tempo. Encher tempo até morrer. Basicamente é isso. Mas é um bocado o que tu fazes enquanto estás vivo. Enquanto estás vivo, encher tempo até morrer. E portanto acho que chegares a... se conseguires ser... eu acho que há para muita gente que a reforma é uma benção, porque fazem trabalhos que odeiam. Sim. Só que depois sente-se falta, não é? Sente-se falta de sentires útil. Eu acho que o pior da reforma é isso, e é uma coisa que ninguém está-se tudo a cagar, não é? Em termos de governantes, que é, tens uma população que está reformada sim, mas que ainda tem muito que pode ensinar e que pode dar à sociedade, e tu dizes, não, a gente não precisa, toma isto, fica em casa. E devia haver um incentivo maior participação. Sim, na sociedade. Mas para as pessoas se sentirem ativas, mas principalmente porque eu acho que tem muito a dar que ainda podem dar. Estás a ver? E depois há também o confronto com a juventude dos outros. Ou seja, conforme tu vais envelhecendo, imagino que isso aos 70 seja ainda mais evidente, o vigor dos outros, aquela ideia de tu às vezes tipo miúdos de 18 anos a sair de um táxi para ir à noite e têm
a vida toda por diante, sabes? Aquela tesão da descoberta, até quando entrei na faculdade, como é que vai ser a faculdade? Tu, com o tempo... Olha, vai ser uma merda. Assim, mas pronto, mas tens essa, sabes? Tens essa pica, acordas e vou para lá e vai ver a primeira festa. Tu, ao longo do tempo... a novidade tem que ser cada vez mais procurada e já não tem o mesmo impacto. É quase como as drogas, não é? E é curioso porque tu, quando és velho, não é? A partir de uma certa idade, tu és capaz de olhar para esses jovens nem sequer com inveja, até com uma certa compaixão e dizer, olha que fixe ser jovem, eu também, e recordares as coisas de uma forma positiva. Mas eles não têm, ou seja, não é mútuo esse entendimento, ou seja, tu quando és novo não és capaz de saber o que é que pensa um velho, e tu enquanto és velho és nem capaz... queres saber. Nem queres saber, sim. Nem queres saber. Nem queres saber. Se bem que eu acho que vou ser o velho, não vai ser o velho que diz, olha que fixe, são novos, não vou ser esse velho. Eu vou ser o velho, estes filhas da puta aqui a fazer barulho. Vê lá se morres ir assim de carro que eu preciso de um coração novo, não é? Já estás meio cyborg na altura, mas pronto, ainda precisas de alguns órgãos, não é? Preciso de um coraçãozinho. Mas Mas tu falaste há bocado da paz, não é? Eu acho que é essencial, acho que prefiro isso. Eu acho que é o objetivo. Quando as pessoas dizem qual é o objetivo da vida, para mim seria chegar a velho, o máximo possível, em paz. Eu com as minhas escolhas, com a minha vida. Mas sei que não vou chegar. Eu vou ser um velho. Acho que tem que haver um equilíbrio. O Chuck Palahniuk, o gajo do Fight Club, uma vez deu uma entrevista ao meu colega de casa lá em Nova York. Ainda em cassetes, eu lembro-me de estar a ouvir a cassete, em que ele diz fuck me for saying this, but I don't want any peace until the day I die, não é? Eu que me foda, mas não quero paz até o dia em que morra. Aquilo aos 20 e tal anos ressoava em mim como uma explosão, percebes? É claro que sim. Hoje, em dia, eu acho que esse aforismo tem que ser limado. Sim, precisas de alguma inquietude, mas não precisas de toda a inquietude do mundo a toda a hora. E eu acho que sim, acho que a sabedoria e um certo estado de paz só é alcançado mas eu acho que eu acho que não há forma de alcançar. Não há forma. Porque às vezes tu podes tentar analisar padrões e não sei o quê. Por exemplo, lá um trabalho a minha namorada, não é? Lá no sítio dos velhos, nos velhos estão para morrer. Ela tem lá, muitos deles são privilegiados, porque aquilo é um lar de gama alta. Gente com paca. A gente tem que pagar 2.000 e tal euros para estar lá por mês. Portanto, em termos monetários não quer dizer que todos, muitos vieram do nada, mas pronto, não tiveram... Há muitos anos que não têm dificuldades financeiras, que é um dos grandes problemas da velhice, não é? Mas tu tens casos lá de pessoal que é profundamente resingão e tipo, não está bem com ninguém, e depois tens os casos, por exemplo, que eu tinha uma senhora que era a única que não acreditava em Deus, o filho se tinha suicidado quando ele tinha 20 anos ou assim, e ela era a mais em paz de espírito que estava ali. E o marido acho que lhe batia. Tinha uma série de circunstâncias de vida que devia dizer, esta senhora tem razão para ser uma velha amarga, e não era. E não acreditava em Deus, que na velhice eu acho que deve contar muito, principalmente nesta geração, não é? Que tu estás rodeado de pessoas todas que acreditam em Deus. Não, a gente agora vai para um sítio melhor. E ela a pensar, se eu for para um lar, vou foder a cabeça aos religiosos todos. E tirar-lhes a esperança toda. Tirar-lhes a esperança toda. Mas tu imagina, é porque eu tenho uma amiga que diz que quando chegar aos 70 e tal... Vai dar um tiro na cabeça. Não, vai voltar a fazer o que fazia aos 20. Porque ela aos 20 e poucos teve filhos, teve o primeiro filho, não sei o que, né? Tipo, o que é normal, quando és mãe e tens mais do que um filho, portanto, abdicas de uma série de coisas para seres mãe. E ela largou sem nenhuma dificuldade de noite, maluqueira, não é? Mas diz que aos 70 e tal, quando já tiverem todos mais do que educados e não sei o quê, que vai voltar a ser uma maluca, tipo fumar ópio, fazer cruzeiros e ser uma sex tourist com rapazes de 30 anos a quem ela vai pagar. É preciso ter dinheiro para isso. Sim. E eu disse, ok, tudo bem. Faz sentido, acho. O que te faz feliz, não é? E eu pensei, bem, só se a minha vida correr muito mal, ou seja, se eu chegar aos 70 anos e não tiver mesmo paz nenhuma e não tiver família, não tiver nada, então
acho que essa é uma opção para mim. Porquê? Porque eu até muito tarde vivi essa vida que ela deixou de viver. Sim. Portanto, não sei se preciso de revisitá-la. Não, eu acho que quando tiver 70 e tal, 80 anos, se eu tiver num lar, e a partida deve ter que ser, porque não vou ter ninguém para cuidar de mim, né? Logo aí, e tenho que arranjar uns afilhados ou uma merda assim. Mas eu acho que vou querer dar em drogas, não injetar heroína. Sim, mas por exemplo, tudo o que seja LSDs e DMTs e psicotrópicos e alucinogénicos, eu acho que vou querer ter essa experiência. Acho que aí o meu hipocondria já vai ser um bocado tipo, se morrer, morri. E acho que vou querer experimentar essas cenas. Não é tipo, aí vou dar um caldo para estar aqui mesmo fixe. Não, é explorar tipo novas formas de ver o mundo através desses auxiliares que agora não me faz sentido, até porque pode correr mal. Passado um ano alguém diz, olha, as suas trips não têm tomado nada, é só Alzheimer. Só mesmo. E ele, aí é mesmo fixe. E este então, Alzheimer está mesmo a bater. Está mesmo bacana. E então, acho que sim. Mas também, aliás, não me faz sentido nenhum tu teres um velho acamado numa cama e não lhe poderes dar um LSD. Sim, um LSD, uma erva... para ele estar na dele, a curtir a cena dele. Eu dizia logo, dá-me um ganda canhão de erva e mete-me aí um filme mesmo bom, daqueles 3D. Não faz sentido nenhum tu estás a morrer numa cama e o Estado diz o que é que tu podes ou não pôr no teu corpo, porque não vais fazer mal nenhum. Mas eu, por exemplo, eu também me imagino que vou para um lar, tipo, se tivesse lá os meus amigos, os meus buddies de agora, isso deve ser fixe. E todos lá de manhã, agora aí mais uma partida de dominó. E vou-me cagar todo na fralda só para a gaja me vir dar banho. Tenho algum receio de rebarbadice enquanto velho. Porque eu acho que se começa a perder a noção. Eu no outro dia fui testemunha dessa rebarbadice ao vivo e foi um bocado nojento porque... parei ali em Campanhã, ia para Braga, tinha que esperar, e vim cá fora e sentei-me ali um bocado e passou uma miúda, saiu da estação e estava um velho, mas velho, tipo 80 e muitos. E quando ela passou, ele disse qualquer coisa que eu não ouvi. Sim. Mas rimava eu vi com Rexona. Sim, mas eu vi aquela cara meio de lagarto com a linguinha bífida, sabes? E aquele som molhado do beijo, percebes? Sim. Do beijo que claramente ela não queria. E ela nem olhou para trás. Sabes? Mas claramente eu vi uma mancha de sujidade e de luxúria quase a apalpá-la. Estás a ver? Eu no dia vi uma cena, só que era pior, porque a miúda tinha 12 anos. E vi um gajo que devia ter 70 anos a olhar, ela vinha, uma miúda que tinha com calções. Como as miúdas andam, não é? E ela passou ao lado dele. Nem era aquela cena, vai ao longe, uma gaja de calção e tu, olha aquela gaja de calção. Cara, tem 10 anos. Mas, ela passou e ele olhou, virou e ela ia entrar numa porta e ele olhou de alto a baixo. Pode ter olhado só, olhem para estas crianças vestidas assim. Sim. Pode ter sido isso. Mas pareceu-me, já não se pode. Sim, já não se pode agora. Ou ele tem Alzheimer e não era o velho de 60 anos, mas era o miúdo de 10 anos. Pois. E julgava que estava em 1950 e que aquela era a miúda por quem ele teve a primeira paixoneta na primeira classe. Já viste? Podia ser. Mas não devia. À partida é só um velho pedófilo. Olha, mas por falar, há bocado falámos do Aziz Ansari. O que é que achaste? Eu não sou grande fã dele. Gostei mais do que eu estava à espera. E tanto que eu só ia ver um bocadinho e depois acabei por ver tudo. Estava a almoçar e não sei o quê e fiquei a ver. Acho que tem demasiada seriedade para um espetáculo de comédia. Acho que faz sentido ter, dado o que ele passou, mas acho que tem... não está bem doseado. Está meio, né? Sim. Meio comédia, meio sério, e devia ter, Agora, achar aquela cena que o gajo faz com a pizza é genial. O gajo enganar o público. Essa parte para mim é tipo, foda-se, porque é que não fui eu que me lembrei disso? Acho que está mesmo muito bom e dá bué sentido àquilo que ele está a dizer. Sim, e o gajo é muito bom a fazer aquela apreciação contemporânea dos likes e do comportamento das pessoas. Ele sempre foi bom nisso, não é? Ele está muito ligado a isso. Em relação à parte mais séria, eu estava a pensar nisso, que é... Acho que vitimizou-se quando não devia. Sim, mas é o que eu acho. O que eu acho é... O desafio é muito difícil. É. Ou seja, como é que eu descalço esta bota? Não falo disso, e é estranho não falar disso. Faço comédia, é um risco do caralho. Ou seja, é preciso ser um mestre com uma sala daquelas, ainda por cima. Não é num bar, não é? Não é o Luís C.K. fazer num bar. Não, mas aquele pessoal está ali para o ver. Ele ali podia dizer... Sim, eu sei, mas é um Netflix... Mas é um Netflix special, vai chegar a mais gente. É diferente. Estou a dizer, o desafio
Ou seja, estares à altura do desafio, que é de falar do que lhe aconteceu, e para quem não sabe, o que aconteceu foi que ele saiu com uma mulher e o encontro, acho que isso está mais do que definido, não correu muito bem, mais do que tudo ele terá sido um idiota com ela, e ela agiu quase como se ele tivesse abusado sexualmente dela, o que claramente não é verdade. Ela é que andou atrás dele. E aquilo foi depois metido no saco de todos os outros, não é? Dos Weinsteins e esses todos. E um dos exercícios que eu achei exatamente isso que tu achaste, que é, ok, este discurso é muito coerente, o gajo faz uma espécie de meia-culpa, diz que é uma pessoa diferente. Não acredito que seja aquilo que ele pensa. Ok. E é por isso que eu não gosto. Pronto. E eu dei-lhe esse voto, que é, eu vou acreditar neste gajo. Eu não acredito que uma gaja faz a ti, vai contigo para casa, tu fazes-lhe sexo oral, e depois tu dizes, olha, agora trata aqui do menino, e ela, assédio, e vai-se embora. Eu não acredito que tu fiques a pensar, caralho, a culpa é minha, eu violei. Mas é isso que ele faz. Eu acho que o que ele faz é, fez-me pensar a forma como eu agi nos dates, que a mim me fez pensar. Ou seja, quando isto tudo do Me Too eu também pensei, deixa-me cá ver. Será que alguma vez eu fiz uma coisa que para mim era completamente convencional e que se calhar não era? Mas sabes o que é que ele podia ter dito? E era o que eu estava à espera da punchline. Fez-me pensar, tipo, aquela parte toda séria, fiz alguma coisa de mal, depois pensei, não fiz, ela que é uma puta. Estás a ver? E ele para mim dizia, porque eu tenho a certeza que é isso que ele sente. Percebes? Porque, a não ser que nós não saibamos os dados todos, aquela gaja parece-me claramente que ela se quis aproveitar. Não podia ser só uma gaja genuinamente despeitada, ou seja, que não se queria aproveitar da fama, mas que aquilo era o veículo para se vingar dele? Pior. Sim, não estou a dizer que há esta possibilidade. É que eu acho que em quase todos os cenários, pelo menos do que veio a lume, ele tem muito pouca culpa face à culpa que ela terá de ter vindo para cá fora de dizer aquilo e falar aquilo de assédio, não é? Ou de violação ou de abuso. Parece. Não sei os dados todos, não é? E o que eu acho é que ele, como comediante, e tendo, acho eu, a razão e até a opinião pública do lado dele, porque muita gente veio logo dizer, calma, isto não é a mesma coisa. Isto não é sequer o CK. Tal como o CK não é igual ao Weinstein, o Aziz Ansari não é igual ao CK. Exatamente. E ele podia ter aproveitado aquilo, porque eu vi o CK, não é? Que muito mais grave a conseguir fazer piadas com isso. É muito mais fácil descalçar a bota do Aziz Ansari, sim. É. E eu acho que ele... Mas imagina, isto pode ser uma escolha agora, que não seja completamente insincera. É a escolha mais em termos de gestão de carreira, melhor. É isso que eu estou a dizer. A questão é essa. Mas repara, pode não ser completamente... Eu não estou aqui a tentar fazer o de advogado dele, pode não ser completamente insincera. Ou seja, as duas coisas podem coexistir. Ele pode achar, sim, esta gaja foi uma cabra, eu não fiz assim tanto mal, mas se calhar houve uma coisa ou outra que eu fiz durante o encontro, que se calhar hoje eu não o faria. Claro, certo. Sim. Aliás, sim. Ele faz isso muito bem depois no beat, sobre os seus próprios beats, não é? Ou seja, olha, eu disse isto do R. Kelly nem foi há 5 ou 6 anos, foi há 3, não é? Tipo, esta piada já não funciona agora, não é? Mas eu não gostei dessa parte. Não? É um comediante a autoflagelar-se por piadas que fez. Não faz sentido. Mas achas que ele estava a autoflagelar-se ou ele estava a querer mostrar como é rápido, como muda rapidamente a percepção do que é o humor? Eu não acho que ele estivesse ali a dizer a piada era má. Ou eu não devia ter feito a piada. Eu acho que ele disse. Não devia ter feito, não sei. Mas o que a piada era má... mas as piadas normalmente são más quando passam os anos, não é normal. A comédia sempre envelheceu mal. Agora... não sei, teve ali um quê de politicamente correto, pareceu-me, que eu não gosto de ver em humoristas, a não ser que eu acho que são mesmo sinceros, porque tu podes ter essa visão. Há humoristas que acham que em nenhum contexto se pode fazer, por exemplo, blackface, não é? Eu não sou dessa opinião. Eu acho que o blackface, para já, é pintares a cara de preto com o objetivo de denegrir alguém negro. Isso é que é blackface. Pintares a cara de negro para fazeres uma imitação de uma personagem histórica negra, não me parece que seja blackface. Mas tens comediantes que acham que nunca se deve fazer, que o professor Chibanga hoje em dia do Gato Fedorento hoje seria impossível. E eu não tenho essa opinião, mas percebo quem tem essa visão, mas fico logo um bocadinho se calhar estás-te aí a autocensurar e é se calhar só para parecer bem. Mas dito isto, eu gostei do espetáculo, está giro, está filmado de uma forma diferente, mas tem ali um bocadinho de... E é engraçado ver que até as minorias têm que ir para o politicamente correto, não é? Sim. Que é engraçado.
Isto chega a todos, meus amigos. Quando se começa a espingardar para todo lado, chega a todos. Mas o gajo... Agora tem lá O coisas gajo muito boas. está muito boas com a família do puto. O gajo faz aquilo muito bem. Sim, sim, Quando sim. o gajo diz depois, não perguntes isso à tua mãe. Sim, Não, o gajo diz, pergunta isso à tua mãe, que é o que ele faz. que é o Lembras? perguntar o quê? Porque eles estão a falar de coisas que não se fala com os pais e diz... Oh mãe, alguma vez dormiste com o negro? Já fodeste com o negro? Yeah. E ele diz, não, pergunta isso à tua mãe. Sim. Mas olha, já que estamos a falar de questões de minorias e questões étnicas, esta semana, mais uma vez, veio mais uma típica controvérsia das redes, que é o facto de Ariel, a Pequena Sereia, vai ser, nesta nova onda de filmes da Disney, que... live action passam para personagens reais, os grandes sucessos dos últimos... Sabes que a Pequena Sereia saiu há 30 anos, já viste? Há muito tempo. Porra, estás velho. Estás velho. Estou velho. Que decidiram que a Pequena Sereia seria interpretada por uma atriz e cantora negra, chamada Halle Bailey. Não confundir com Halle Berry. Pois foi quando li, pensei que está um bocado bocado velha para a Pequena Sereia. Que vai começar a ser filmado para o ano, se não estou enganado. E tens o caso do... E tens o caso do 007, Sim. que eles aqui foram inteligentes. Porque a personagem do 007, do agente, e repara, 007 é o apodo, o codename que tem o agente, ou seja, até noutros filmes já houve, ou seja, falava-se de que havia outros, havia o 006, tinha havido outros 007s, portanto é a mesma coisa que ser um capitão. E o que eles fazem é que no próximo filme o James Bond estará reformado, e a nova agente 007 é uma agente negra. A atriz inglesa Lashana Lynch, acho eu. Lashana. Exatamente. Que se vai chamar... a ver se eu tenho aqui isso... Para mim chamava-se James Bond igual. Acho que era mais giro. Não, mas essa é a justificação deles. O que eles dizem é... A personagem de James Bond tem uma série de características que é verdade que algumas foram sendo mitigadas com o avançar do tempo, mas é um melhorengue, é um gajo bruto, violento, e que foi criado, aliás... É um espião, né? É um espião, que foi, tá bem, mas um espião... Não é o pica da carris, estás a ver? Sim, mas é um espião criado durante a Segunda Guerra Mundial e que proliferou, ou seja... Diz que é inspirado numa personagem... Sim, num real, Popovich, que era um gajo, espião que teve cá em Portugal, um jugoslavo, sim. E diz também que a ideia do Ian Fleming foi tida no Casino de Estoril. Mas a ideia é que essa personagem, criada durante a Segunda Guerra Mundial, um bocadinho diferente, o planeta e o tipo de espionagem que se fazia, e depois que proliferou durante a Guerra Fria, não é? Continua a ser esse tipo de personagem. O James Bond continua a existir. O novo agente 007 vai ser uma pessoa diferente, vai ser, ou seja... vão criar um arquétipo de herói diferente. Não me choca, ou seja, eu adoro James Bond, cresci a ver o James Bond, percebo que algumas pessoas achem que isto é uma cedência, é apenas porque sim, é uma cedência ao politicamente correto. É assim, é óbvio que é. Sim. Pronto, acho que é óbvio, não é? São coincidências a mais, é óbvio que é. A questão é, e então deixa ver o filme, se o filme for bom, se o filme for bom, qual é o problema? Agora, se ela não souber dizer duas frases seguidas, ou seja, ela a personagem, tipo, uma atriz péssima, o filme ficava péssimo, isso que o pessoal tem razão depois para refilar. Agora até ver, é uma escolha como outra qualquer. Foi como passar de um James Bond do Pierce Brosnan, que era moreno de olhos, coisa, para o Daniel Craig, que é um gajo mais para o loirinho. E aliás, se tu fores ver os grandes franchises, como são os da Marvel, não é? Então coisas como o Super-Homem começaram na década de 30, acho eu, 40... Todas essas personagens são hoje completamente diferentes. Ou seja, o arquétipo do herói mudou. E tem que mudar porque as pessoas são diferentes, não é? Não me choca nada. A minha questão é... Eu vou escrever isso para a Antena 3, a rubrica é sobre isso. E as cenas de perseguição, percebes? Tem muita cena de perseguição. Que é condição? Como é que a gaja vai conseguir ter mãozinhas para o Aston Martin, né? E depois a cena que é tipo, é o batom-bomba, né? Tem os gadgets e ela está ali à procura na mala, 10 minutos. E entretanto o vilão foge. Sabes que o Trevor Noah tem um bit sobre o E depois James mostraram-me Bond. isso e eu já tinha escrito a crónica. Cara, deixa cá ver isto, a ver se não me estraga. Mas são coisas diferentes. Não, mas não era ao contrário. Porque eu digo que aliás, a personagem que eu digo que o espião que é bom, o negro, no escuro, mais percebido, não é? Pronto.
e que se for apanhado pode sempre dizer que é racismo porque é uma pessoa parecida. E o Trevor Noah diz que ele daria nas vistas, não podia ser espião. Tipo, num casino na Irlanda, era o único negro lá dentro, né? E dava nas vistas. Agora, eu não me choca nada. Eu vi um gajo no Twitter a dizer isso, que era: imaginem agora um filme sobre o Martin Luther King ser um branco. E alguém pôs lá, certo, mas um personagem fictício, outra histórica. Exatamente. E ele, tens razão, não pensei bem antes de dizer. Isso é um dos grandes problemas da humanidade. E agora, claro que, repara, era impossível, se tu agarrares num super-herói negro e puseres um branco a interpretar, cai o Carme e a Trindade. Não podes fazer isso. Sim. Pronto. Mas ao contrário podes. E obviamente tens de perceber o contexto, não é? Mas até porque houve uma escassez de proporção, ou seja, durante muito tempo, imagina que havia, estou a mandar um número para o ar, mas havia 15% de minoria nos Estados Unidos, que agora é bastante mais. 15% das personagens não só não eram minoria, mas quando eram sátiras dessa minoria. Sim, eram caricaturas. Claro. Mas eu já não sei quem é que diz isso. É um ator qualquer ou um realizador qualquer que falavam disso, dos cotas e não sei o quê. E o que ele dizia: não, vocês se querem mais protagonistas negros, então os negros façam mais guiões e que se dediquem mais ao cinema, porque não podes exigir. Isto era um gajo negro a dizer, atenção. Mas o facto de, assim, era um gajo escreveres um guião a seres produzido vai um caminho gigantesco. Eu sei. E provavelmente a maioria dos negros terão mais dificuldades em entrar. Não estou a dizer que não possam entrar nesse processo, mas partem com uma desvantagem. Mas o que ele dizia que era a única forma, porque que não se podia exigir a um branco quando escreve um guião para pensar numa personagem negra, porque é normal que ele vá pensar numa personagem branca, até porque não sabe tanto como é que é ser negro, e é mais difícil. Agora, recentemente falaram-me de um projeto que tinha que ver com Angola, para eu poder colaborar. E eu disse, eu posso ajudar, mas em termos de construção, de história e não sei o quê, porque em termos de cultura popular e de referências e de diálogo, mesmo, eu tinha que ir 6 meses para Angola e mesmo assim... amador. Ou mesmo assim... porque é que não contratam guionistas negros, não sei o quê, e disseram, não existem. Pois. Não existem. Não, óbvio que sim. Deverão existir, mas... Agora, é difícil, porque obviamente quando há isto, as pessoas sentem, porque como não pode ser ao contrário, não é? Imagina, não podiam abrir um casting para fazer uma personagem que seja de banda desenhada ou que seja... A Mulan, imagina agora, a Mulan vai para o cinema e é uma branca loira. Quem é a Mulan? Que é duas coisas. Bem que pronto, aí é diferente que é na história. Acho que era uma personagem da Disney, mas pronto, aí acho que é, não sei se é nativa americana. Okay. Pronto, portanto, faz parte da história. Não é isso que é um mau exemplo. Mas não podes fazer o contrário, não é? O whitewashing que eles chamam, não é? E quando há isto... Mas também porque já não há... Tu agora estavas tanto a lembrar de uma personagem negra e não conseguias. Também porque não há personagens para fazer whitewashing. Não é? Se calhar não há tantas. Agora, o que estou a dizer é... Mas, por exemplo, a Catwoman, quando foi a Halle Berry a fazer, ninguém disse nada. Olha, é a Halle Berry que vai fazer de Catwoman. Pronto. Ninguém disse nada. Mas agora... Porque agora tens as duas cenas. Foi nessa altura, olha, uma boa atriz... que até não sei se chegou a ganhar o Oscar. Ganhou. Moneyball ganhou. Sim. E Moneyball? Era? Não. Qualquer coisa. Mas não era Moneyball, mas era qualquer coisa ball. É qualquer coisa ball. É qualquer coisa ball. E ela foi atriz. Eu não me lembro, não havia também redes sociais, né? De uma negra agora a fazer uma personagem que na banda desenhada é branca. Não, mas também não havia o outro lado que é isso, uma negra a fazer poder aqui... Também não havia isso. É. E é isso que também gera depois a outra reação. Mas repara... Porque se houvesse folha, é uma negra a fazer... Pronto. Repara, mesmo que exista... Porque nós estamos aqui a falar de uma negra e de uma mulher. Uma mulher, sim. Não é só uma negra, é uma negra e uma mulher. Eu acho que aqui neste caso até é mais o ser mulher. Porque... realmente, eu quando vejo filmes em que são mulheres a aviarem 5 gajos ao mesmo tempo... Não é dar porrada, não é? A aviar 5 gajos ao mesmo tempo. Também há uns filmes desses, mas são mais credíveis, não é? Mas quando é porrada... Sim. Mas assim, uma gaja nunca vai dar porrada em 5 gajos ao mesmo tempo. Já viste lutas do UFC, já viste a Amanda Nunes à porrada. A Amanda Nunes, com 5 gajos de 100 quilos, lava na boca. Como é óbvio. Está bem, mas como levava a maioria dos gajos que nos filmes dá porrada a gajos. Agora, mas a questão é essa que eu também brinco com isso, que é... O James Bond nunca foi realista. Claro que não. Pronto, não é? O gajo salta de uma moto e entra num avião em andamento. Sim. Portanto, nem sequer há esse argumento.
Agora, sem nunca se despentear, atenção. sim, agora muda a dinâmica do filme. Pá, muda. É tipo, Muda vai também, ver Bond mas- Girls, ela é lésbica. Sim. Cumpria-se Como- as 3 cotas. Sim. Cumpria-se 3 cotas. E no fim ainda descobriste que era trans ainda. Pois. Tinha sido mesmo o James, que agora era a Jamie, mas É o tinha Sean sido o James. Connery, é o Sean Connery Connery. mascarado. Com blackface. Mas repara, da mesma maneira, mais uma vez, as coisas não têm que ser apenas uma coisa. Sim, imagino que hoje as temáticas de hoje, de raça, de género, tudo isso, levaram a fazer esta mudança. Mas também há outra questão que é, se tu hoje viveres em Londres, ou seja, no universo cosmopolita, que é o universo do James Bond, não é? Londres, grandes cidades, se tu viveres em Londres, seria absurdo fazer um filme sem negros, ou sem indianos, ou sem imigrantes, Sim. porque essa é a tua realidade todos os dias. Tu estás sentado a trabalhar numa empresa de design ou de realização, não sei o quê, e tens pessoas de todas as cores. Sim. Não é? Portanto, também há um reflexo do que é o mundo. Não é? Claro. Não, mas eu acho que sim. E eu acho que Era a não... mesma coisa, imagina, tu hoje em dia ires fazer um filme sobre Lisboa atual. Tu, se calhar, pões uma personagem estrangeira, não é? Já não pões só os mitres da Alfama, gente sem dentes e gente descalça. Também tens que ter, não é? Então, sem dentes também tens que os ter lá. Não, eu acho que sim. Por isso é que eu acho que não é uma questão. É óbvio que tem a ver do clima cultural que tu vives e o facto de Hollywood querer ser muito... Nem é questão politicamente correta, mas estar muito interessada na diversidade. E é óbvio que vem disso. Não é... ou seja... Mas também pode ser discriminação estar-se a pensar nisso. Mas quais é que são as opções? Eles olharam para o franchise e perceberam o que é que melhora a qualidade aqui do franchise. Olha, é pormos uma mulher negra aqui, pomos esta atriz porque é mesmo indicada para o papel. É isso? Ou foi? Espera lá, a gente precisa de fazer aqui qualquer coisa por causa da diversidade e não sei o quê. Portanto, o que é que vamos fazer? Se calhar, se for uma gaja... E se for uma gaja negra? Ainda era melhor, logo 2 cotas. Eu acho que a conversa foi esta, não é? Não foi tipo... tenho aqui uma ideia que vai melhorar o filme, vai ficar com muito mais qualidade, esta atriz é excelente para este papel. Por acaso é mulher e é negra. Acho mais difícil que tenha sido isso face ao clima eu acho que se vive agora, tem não que é? se partir do guião e não da atriz, não é? Tem que se partir da personagem. Acho que é mais importante isso. Mas espero que eles trabalhem assim, não é? Dizer, olha, mas o guião já foi feito para isso. Foi tipo, Claro. o próximo vai ser isto. Portanto, vamos escrever um guião para isto. De certeza. Ou imagina que o guionista chegou e disse, olha, e se tenho aqui uma grande ideia para uma personagem? Pois, sim. Porque nós não sabemos, ou seja, da mesma maneira que o Ian Fleming em algum momento, no Casino Estoril, inspirado no tal Popovich ou não, pensou, olha-me esta personagem, um gajo que anda na alta roda e que bebe copos e que não sei o quê. Que é o pior espião de sempre. Que é o espião que dá nas vistas, o mais Sim. espampanante do mundo, Mas não é? funciona em termos de... Funciona, sim. Pode ter havido um guionista que tinha dito, olha... Tinha aqui uma personagem, olha, a história desta veio da África, uma cena qualquer, ou não, ou veio de uma... foi adotada, ou o que seja. Sim. Percebes? Pode criar Eu uma aposto que personagem foi uma interessante. reunião para novas ideias e na reunião estavam 2 ou 3 negros e houve um branco que disse: tenho aqui uma ideia, Sim. estás a ver? Só para ficar, Não, subir não. os tais pontos Não de mais, consideração antigamente na reunião anterior ele tinha dito uma coisa Sim. que não queria ser racista, mas que soou como racista, sim. e então na reunião seguinte ele disse, pá, não posso estar exposto desta maneira, Yeah. vou ter que remediar isto. Sim. Nós somos tão cínicos. Yeah. Mas olha, tu há bocado falaste de uma palavra. Agora, eu acho que é importante, eu acho que é muito perigoso Bateu aqui alguma coisa. teres cotas nas artes, não é? Em alguns sítios já é, mas nas artes acho que ainda mais faz menos sentido, não é? Agora, acho que é importante haver diversidade não acho que é... Imagina, eu acho que aquilo ridículo. Não há negros nomeados para os Oscars. Acho que isso é ridículo. Tens que haver cotas aí. Se não houve negros que fizeram coisa... Agora, o problema se calhar vem de trás, que tem que haver mais filmes com protagonistas negros e haver mais papéis para que isso depois se equilibre. Ou, mas também por podia outro ser lado... outra coisa, o sistema não privilegia os atores negros da mesma maneira, ou seja, não lhes reconhece o trabalho da mesma maneira. Que durante muitos anos imagino que isso tenha acontecido também. Mas se calhar é só... os negros a maioria vem de classes mais baixas e tem mais é que ir trabalhar. Não é ir para Hollywood fazer castings. Estás a ver? Mas o... Tu há bocado falaste de... E chineses? E chineses, não é? Então já E não há indianos. aquele filme que teve imenso sucesso, Rich Asians, não é? Não sei Pois se- que ele fala disso, sim. Mas é um bocado. Eu depois também ali também começou a perceber. Foi o Black Panther, foi um grande sucesso. Espera lá, que se calhar está aqui, está dinheiro. Porque depois é sempre isso. Eles se achavam que iam perder dinheiro, não punham uma mulher negra. Não é? Não sei como é que ainda não fizeram um Sandokan. Lembras-te que sabes o que era o Sandokan? O Sandokan era uma personagem... Não era o tigre. O Tigre da Malásia, Sim. exatamente, que era uma personagem. Tinha uns livros desses.
que era uma espécie de um guerreiro indiano, Sikh, aliás, porque tinha e pá, era perfeito para se fazerem agora o público que existe na Índia, não é? Em termos, e que consome. Bollywood já fez um Sandokan. Bollywood já deve ter feito vários, mas Hollywood podia fazer. É tudo uma questão de business. Por exemplo, o novo filme do... Esqueci o nome do gajo. Mas que é aquela ideia brilhante a premissa, que é dos Beatles. É o tipo que tem um acidente e quando acorda os Beatles não existem, ninguém se lembra e ele toca guitarra, é um músico aparentemente falhado e começa a tocar as músicas dos Beatles. Sim, não é? E ninguém sabe, toda a gente pensa que são originais deles. Isso é muito o ator bom. principal é um inglês, mas de origem indiana. Sim, Indiano ou paquistanês, não sei. Ou de outro país lá do género. Malásia, pode ser da Malásia. Bangladesh. Sri Lanka. Sim, mas olha, tu mas é... há pouco usaste uma palavra, já não me lembro estamos a falar de redes sociais, de certeza, que era ressentimento. Espera aí. Então, estás a mexer aí no meu cabo? Estou-te a mexer no cabo. Não, porque este está a fazer bada barulho ao longo do... Ok, o meu microfone? Sim. Isso é porque tu não lhe tocaste com jeitinho. Ele está aí a guichar. Estás a fazer bichinhas no microfone. Está a sentir. Ressentimento. E... Ressentimento. Rancor, ressentimento, remordimento. Que é uma coisa que eu tenho andado a pensar. E até no livro que ando a escrever agora. Porque é algo que prospera nas redes sociais. O ressentimento contra alguma coisa que te tiraram, contra alguma coisa que tu não estás de acordo. Ou seja... e isto, lembrei-me disto porque recentemente alguém pôs um post sobre o meu livro a dizer, bem, houve uma pessoa que foi lá perguntar sobre o livro e depois pediu uma amizade e eu aceitei. E como acontece normalmente quando tu aceitas, nos primeiros tempos começa a aparecer no feed posts dessa pessoa. E eu notei que a pessoa era uma besta, que nem era uma besta, era uma pessoa com alguma desenvoltura linguística, até com alguma graça, mas todos os posts eram contra alguém. Contra os homens, contra o Bolsonaro, era contra todos. Não havia um que dissesse, olha... Sol, bom dia. Já está sol, que fiz. Olha esta música que fiz. E isso fez-me lembrar um episódio que também tive há umas semanas, de uma coisa que escrevi sobre as vacinas, e foi lá um tipo escrever, mas de uma forma assim um bocado abrutalhada, e eu depois tentei dar uma mais ou menos de Sarah Silverman, não sou tão bonzinho, mas uma de apaziguador, explicar qual é que era a minha posição, e automaticamente ele respondeu com uma evasiva e desapareceu, nunca mais comentou nada, nunca mais disse nada. E depois também fui ver o thread dessa pessoa, porque hoje em dia, tal como tu disseste há bocado que foste ver o gajo do Charlie, tu aprendes alguma coisa, muita coisa sobre aquilo que as pessoas postam. Se a pessoa tiver o perfil aberto, dá e eu comecei a notar que uma espécie de um modo default, que eu acho que uma coisa quase pavloviana, a mesma coisa que acontece ao cérebro dos viciados, não é? Parece como se ficasses com sulcos comportamentais que repetes uma e outra vez, estiveres ali num círculo. E dessas reações pavlovianas é esta da reação imediata. Ou seja, eu vejo uma coisa e eu tenho que me manifestar em relação a ela. Eu não posso não me calar. E normalmente com ressentimento. E com esse sentido de propriedade que é eu estou certo e tu estás errado. E acho claramente cada vez mais que isso é uma espécie de transtorno comportamental que as pessoas repetem como quem precisa de puxar um cigarro. Estás a ver? E isso fez-me lembrar duas coisas. Uma conversa que eu tive com um amigo brasileiro, um romancista, um escritor, um pensador, que me disse... Gabriel Pensador, aliás. Exatamente, que me falou muito da questão do ressentimento no Brasil. Ou seja, o ressentimento com o PT, por exemplo, não é? Que levou à eleição do Bolsonaro. Já para não falarmos no fenómeno do Trump, por exemplo, não é? A mesma coisa. E, mais do que tudo, fazendo as devidas separações, não é preciso fazê-las, as distâncias, que o Hitler se alimentou muito do ressentimento, especialmente do ressentimento do povo alemão em relação ao final da Primeira Guerra Mundial, que foram humilhados na assinatura do Tratado de Versalhes. Inclusive, esse ressentimento era tal, não só na forma como foram tratados, como depois nos anos seguintes, o que tiveram que pagar, especialmente o povo alemão. O povo alemão, muito dele não tinha culpa da Primeira Guerra. Ao ponto de o Hitler ter mandado ir buscar a carruagem onde tinha sido assinado o final da Primeira Guerra,
pô-la no sítio, ou seja, trouxe-a não sei de onde, pô-la no sítio onde foi assinado esse armistício e fazer exatamente o que fez. O gajo era bom. Era uma gênia de pessoa. O gajo era bom. E fazer exatamente o que tinha feito o Marshal francês, que não me recordo agora o nome, que foi, sentou-se, ouviu os primeiros 2 minutos de conversa e deixou os grandes graduados alemães com os subalternos franceses, como do género, pá, eu não vou tratar disto. Ele fez exatamente a mesma coisa. E se tu pensares, pá, se nós pensarmos questões hoje em dia, com estrangeiros, com a imigração, com o populismo que tem ganho alguns adeptos, o ressentimento e depois disto ligado, obviamente, ao tal fenómeno das redes sociais, o ressentimento é aqui algo que é comum a tudo isto, que quase tudo isto. E que é comum a todos nós já sentimos ressentimentos com... Eu acho que nas redes sociais acho que tens que diferenciar, é difícil, não se consegue diferenciar, mas há 2 tipos de ressentimento. Há o ressentimento a sério, da pessoa que é infeliz e que é miserável e que é ressabiada com a vida e que tem um trabalho de merda e a vida não lhe corre bem, e tens o falso ressentido que sabe que as coisas a dizer mal são as coisas que têm mais likes e mais partilhas. Há pessoal que passa o dia na net a pôr coisas, olha isto está mal, olha isto está mal. E eles não são nada ressentidos com a vida, estão sempre numa boa vida, têm sempre uma boa vida. E estão de bem com a vida, mas sabem que o street respect deles, sim, mas, na internet, é alimentado com coisas a dizer eles mal. não deixam de sentir ressentimento, ou seja, eles não são autómatos que estão de uma forma consciente apenas a pensar isto vai-me dar mais likes. Ou seja, eu acho que não. Eu acho que quando eles veem uma coisa, tipo, este gajo está aqui a falar das vacinas, há qualquer coisa que borbulha dentro deles. Eu acho que eles não conseguem ser tão cerebrais. Há 2 tipos. Sim. E repara, tu não precisas ter uma vida de merda de todo para seres ressabiado nesse sentido. Podes ter uma vida do cara. Aliás, tens pessoas, as celebridades que têm vidas incríveis e depois vão ser umas bestas para a internet, por exemplo, em relação à vacinação, não é? Sim. O que estou a dizer é, esse sentimento está lá. Pode ser fabricado, pode ser frívolo, mas é muito fácil passar dele para algo mais de populaça, de massa. Ou seja, quem grita na internet contra uma coisa... Não sei se dadas as circunstâncias certas e num movimento de populaça também não grita na rua, se for preciso, percebes? Não sei. Eu vejo muito... Se tu puseres uma música dos Pink Floyd a dizer adoro esta música, tens um like. Se tu puseres uma música do David Carreira a dizer ei, ganda merda, tens 50 likes. E esse fenómeno, agora o que eu acho é que pode criar o sentido pavloviano, o reflexo pavloviano que tu estavas a dizer, que é eu até era um gajo que nem me irritava com muita coisa, nem era muito ressentido. Mas, cada vez que eu fico ressentido e mostro ao mundo que estou ressentido, recebo dopamina, não é? Recebo likes. Claro. E isso faz com que eu comece a ficar mais ressentido quando vejo algumas coisas. Porque já é o reflexo de estou ressentido porque a seguir vou receber a minha dose de ego boost. Não é? E eu acho que isso pode acontecer. E tu tornaste viciado no ressentimento... Porque o ressentimento traz a recompensa do like. Isso é interessante. É? Eu sou um pensador. Não tens só amigos brasileiros pensadores, sim. Percebes? Como é que tu lidas com o ressentimento? Achas já que foste um gajo mais ressentido? Não, eu não sou muito. Não sou muito ressentido, não. Por acaso não. Sou ressentido com o mundo, no geral, e com a humanidade. E às vezes olho e entristece-me. Mas não sou ressentido com outras coisas. Eu acho que consigo valorizar que tenho sido um privilegiado, não é? Desde nunca fui de classe alta, né? Nunca fui rico, mas tive uma educação, tive isto, faço o que eu gosto. Mas Agora, às vezes sou ressabiado, claro, às vezes também olho para o lado, não é? E penso... Mas eu não falo desse ressentimento exclusivo de que alguma coisa me é devida e que as coisas não são como eu quero, que é normal, e acho que com os anos tu vais aceitando que não seja assim. Ou seja, eu acho que aos 20 anos tu és muito mais intolerante com os falhanços do mundo e dos outros que és aos 30 e aos 40, porque percebes que tu próprio és muito mais falho. Imagina, tenho algum ressentimento quando vejo algumas coisas na internet, por exemplo, que têm muitos views e que eu acho que são uma merda. Mas eu falo isso causa-me algum ressentimento. Agora vou a algo mais pessoal, que é o ressentimento com os outros, ou seja, numa relação pessoal, de uma ex-amizade, do outro comediante que te passou uma perna, com o senhorio que foi... Não tenho ressentimento, eu guardo rancor.
E eu prezo muito o meu rancor. Ok. Eu não sou daquelas Tens pessoas... rancores? Tens algum rancor de estimação? Tenho alguns, sim, tenho alguns. Vou colecionando. Tanto na família, como fora, como depois na... E não achas que isso é mau para ti? Não. Porquê? O rancor é uma ferramenta essencial para o futuro não te foderem. E porque eu acho que as pessoas dizem, eu não guardo rancor a ninguém, eu não julgo ninguém. Então és um otário. Sim. Porque... Tu precisas do rancor. Agora, não é um rancor que eu estou a remoer. Sim. Ou seja, mas tu podes transformar esse rancor em ensinamento, que é, não me voltam a fazer esta. Exatamente. Mas por isso é que eu guardo lá o rancor. Porque, às vezes, perdoamos pessoas que não merecem ser perdoadas. E há coisas que eu tenho... Obviamente que esse teu linha e limite vai mudando consoante a vida, não é? Às vezes és mais intransigente, vais crescendo e vai mudando, ou vai ficando mais. Mas já me fizeram coisas que... esta pessoa, para mim... Morreu. Mas morreu ao ponto que se morresse, para mim era igual. E há pessoas que eu agi assim. Mas desejas mal a essa pessoa? Não desejo mal. Só queres que ela desapareça da tua vida? Não desejo mal, mas desejo que nunca alcancem coisas boas. Isso é desejar mal. Não, é diferente. Imagina, são pessoas que eu sei que almejam certas coisas. Ok. Pronto. E eu desejo que elas não consigam isso. Ok. Agora, não desejo que fiquem pior do que estão. Têm uma vida tranquila. Estás a falar disso. Ontem vi uma coisa do Alain de Botton, do escritor e filósofo inglês, um gajo contemporâneo, que falava disso, da nossa relação com os outros. Ou seja, especialmente daquilo que os outros pensam de nós e de como é que nós ocupamos tanto tempo da nossa vida a querer que os outros nos apreciem e que gostem de nós. É algo inerente a qualquer ser humano, claro. Mais ou menos. E ele começa por falar de um quadro. Eu não me lembro quem é que era o pintor, era um pintor conhecido. Era o Zé. Era o Zé que pintou ali a minha casa. Exato. Que o quadro chama-se A Morte de Ícaro. E que é um quadro de uma paisagem em que está um agricultor com um arado, um pastor a pastar as ovelhinhas, um gajo a pescar, vê-se as cidades ao fim, ou no horizonte, um barco, e o Ícaro, que para quem não sabe foi o que voou demasiado alto e queimou as asas e caiu, por soberba, não é? São duas perninhas no oceano, quase invisíveis. E esse quadro é exatamente sobre isso, sobre perante tudo o que acontece no mundo, a tua existência e a tua desgraça é irrelevante. Sim. Não é? A vida continua. A vida continua, com o gajo com o arado, o gajo com as... O pessoal pode pôr um rip no Facebook, sim, mas vais, porque a seguir vem a Face App e já foste. Sim. E que... ele falava desse quadro porque era uma excelente ilustração ou quase um ensinamento que não vale a pena te preocupar tanto com os outros. Há um círculo de pessoas, obviamente, que são as pessoas que tu amas e que fazem parte, se calhar, da tua estrutura, que se calhar vale a pena preocupar-te com essas pessoas. E isto, repara, não é seres de repente um filho da puta com os outros, não é isso, é não estejas tão preocupado porque no dia em que te querem as asas, tu és as duas perninhas no mar. Que bonito. Não, mas sim, mas é verdade. Mas eu acho que o rancor é essencial. Acho que é essencial. Sim. Agora, não é o rancor. Por exemplo, essas pessoas em quem eu guardo rancor, eu nunca penso nisso, nunca penso nelas. Esse rancor faz até com que eu nem me lembre delas. Mas se um dia vierem ter comigo a precisar de um favor, então, aí não dou. Ou dou aquele favor com a chapada de luva branca, também pode ser, pode dar gozo, ou não vou fazer, percebes? E acho que, porque quem faz certas coisas não merece mais do teu tempo, lá está, a tua energia. E, portanto, nem bom nem mau. É tipo, está ali, mas o rancor está lá. Por isso é que passas a ignorar a pessoa, ou sequer não a querer ver. Mas o rancor também, muitas vezes, desbota com o tempo. Sim. Um tempo tu olhas para aquela pessoa e dizes, hoje em dia é completamente indiferente este tipo. Exato, sim. Não, mas eu acho mas quando eu digo rancor é isso, é aquela pessoa passou-me a ser indiferente. Passou-me a ser indiferente porque há rancor. Rancor não é indiferença, porque rancor é uma emoção, é um sentimento. Não podes ser indiferente e ter rancor. Rancor é aquela filha da puta fez-me isto, cabrão, não me esqueço. O gajo que tu acordares e lembraste do gajo. Não, eu acho que o rancor leva à indiferença. Mas se a pessoa, imagina, se quiser aproximar de ti, não, no meu caso, no teu caso, sim. Se a pessoa voltar a querer aproximar de ti, tu deixa de ser a indiferença e vai de cima o Mas rancor. É que pode nem sequer ser, ou seja, o que já me aconteceu é, em alguns momentos que foram filhos da puta e me passaram a perna, e claro que eu senti rancor nesse momento, mas esse rancor serviu-me depois não em relação a essa pessoa que eu escolhi da minha vida, mas é
olha, agora se calhar já quero ler o contrato 2 vezes. Sim. Olha, agora se calhar já não sabes. vou naquela da boa fé de aperta-te a mão, percebes? Sim, então em termos profissionais, sim. Nem estava a falar tanto em termos Porque profissionais. é uma coisa que eu me dei mas conta. Desculpa, diz. Que esse rancor a mim serve-me como combustível para eu fazer mais coisas. Okay. Por exemplo, quando eu sei que há pessoas que vão ficar irritadas com o meu sucesso, eu trabalho muito mais para atingir isso, porque sei que aquela pessoa em casa vai estar a remoer. E isso é giro. Não sei se esse será o caminho para a página velhice, Guilherme. Não é para a página velhice, mas é transformar uma coisa má numa coisa boa. Sim, uma coisa produtiva, pelo menos. E claro, às vezes dá-me gosto pensar nisso. Às vezes penso nisso. Quem Deve nunca? estar a remoer agora toda, Quem não é? nunca? Não é, tia? Deve estar a remoer toda, não é? Às vezes penso nisso. Aliás, no teu discurso que já escreveste para quando recebes o Oscar, o final vai ser chupa! Chupa tia. Chupa tia. Sim. E acaba por ser quase uma piada, não é? Depois nem me lembro disso, a não ser quando alguém puxou o assunto, mas pronto, como eu, por exemplo, nunca tive com amigos, nunca me desiludi com nenhum amigo. Nunca. Vamos falar da amizade. Nunca me aconteceu. Vamos deixar para a semana, porque já não temos tempo. Também porque eu não espero muito das pessoas. Exatamente. É um bocado mas a amizade era o segredo da felicidade é isso, é expectativas baixas. Exatamente, mas é mesmo. Eu vou ter que sair. Tenho um compromisso às 2. E o compromisso com os nossos ouvintes e visualizadores? Vamos em quê? 1h20? 1h20. Então, percebes? Por amor de Deus. As pessoas ainda estão quase a vir-se, ainda não atingiram. Então, Há pessoas que demoram mais tempo. Porquê tempo. não ficas tu aqui e dás as últimas bombadas? Vai, isso, toda tua. Isso, agarra. Estás quase. Isso, cospe. Bom, vamos então terminar. Vamos então terminar. A amizade vai ser um dos temas do próximo programa, que estava aqui alinhada, acho que há muito para falar sobre isso. Sim. E o meu livro continua à venda, Filho da Mãe, Hugo Gonçalves, Companhia das Letras. É isso. E eu vou estar em Barcelona este sábado, portanto, refugiados portugueses que estejam por aí, vou dar o espetáculo. Pronto. E apareçam no clube Tinta Roja. Parle catalán? Quinta Roja. Não parle catalán. Não parle catalã, parle português, pá, que isto, primeiro os nossos, percebes? Mas é para a tua terra. Mas se conhecerem, isto é difícil, venda lá. Não vai estar assim muita gente. Não falaste com aquela senhora do clube de leitura? Eu não te pus em contacto com ela, a Sandra Cruz. Não. Mas eu tenho algum receio que espanhóis que entendem português não possam ser um bom público de comédia em português. Okay. Acho que pode-lhes passar um bocado ao lado. Então não os aviso. Não sei. Mas pronto, aquilo é também um sítio pequeno, mas se conhecerem, fica aqui um apelo à vossa ajuda. Se forem de Barcelona, vão lá ver. Acho que pronto, é um bom programa. Barcelona, de Girona, lá perto. Se conhecerem amigos em Barcelona, portugueses ou brasileiros, indica-lhes. Ou angolanos, ou cabo-verdianos, ou moçambicanos. Sim. Indica-lhes que lá vai estar o maior comediante da atualidade, mas que antes disso vou lá eu. Da buraca. E pronto, antes disso vou lá estar eu. E pronto, e digam que é dia 20 de julho, sábado, no Tinta Roja, bilhetes à venda na Ticketline. Não é Roja, é Roja. Mas Roja. Sabes que quem é do norte diz os R's. Por exemplo, a minha mãe diz os R's assim, o Rio. O Rio, a Rosas? Quem é de Lisboa é que diz o Rio. É. Piscina. Eu sempre ouvi dizer piscina. Piscina, é que se diz piscina. Nós dizemos piscina, não é? Piscina. É que tiras o I e substituis o C piscina. O S e o C por X. Piscina. Piscina. Mas mesmo no norte já muita gente diz piscina. Sim. Piscina já é... Mas no Brasil diz piscina. Piscina. Tá bem, mas também quer vir na minha piscina tomar um drink? Tomar um drink. Vem no meu flat que tem piscina. Tomar um shopping aí. Vamos tomar um shopping aí. Tu falas um pouco como os mineiros, assim, bem nasalado. É assim. Então você fala do Nordeste, você fala, a porta tá aberta. Isso não é Nordeste, o R dobrado é Sul? São Paulo. São Paulo? Não sei se há noutros sítios, mas é cidades como Americana, que dizem, aliás, que foram porque foram... Mas agora, Vixe Maria. Vixe Maria é uma coisa, Porta, Vorta é outra. Não é lá na fazenda, dá uma garimpada. Timóteo. Dá uma garimpada no jagunço. Muitas novelas. Até à próxima. Boa semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com.
Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.